Ô, editor, o que é isso, cara? Rabanada? O nome do lugar é Rabanada, editor. Rata na raba? O quê? Ah, entendi. Ratanabá. O nome é esse? Não pode ser sério, cara. Tem gente acreditando? É. Para tudo, acharam. A cidade estava perdida, mas acharam, né? Ou não? É complicado. O que a gente vai desvendar hoje é o mistério da cidade perdida de Ratanabá. Existe mesmo? Existiu? Fica onde? Essa história nasceu em 2022 e voltou agora com força total. Tem vídeos circulando na internet. Tem gente falando que o lugar já foi a capital do mundo. Como é que é isso? Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre Ratanabá. Enéas Trunks, Peter aqui. Bom, não é de hoje que a galera curte uma cidade misteriosa, né? A gente passou por Hiperbórea, a gente passou por Atlântida. Lendas, cara, que vem lá da época da Roma Antiga, sabe? Da época que os caras vestiam lençol em volta do corpo e colocavam gente pra lutar com leão e arena. Então sim, o ser humano tem uma fascinação por esse conceito de uma civilização mais avançada escondida em algum lugar. Isso é de muito tempo, tá aqui, ó, na veia, tá no core do ser humano. Parece que a gente quer acreditar que existe uma civilização mais avançada, escondida em algum canto. Agora, quando a gente fala do continente americano, é aí que as teorias aumentam ainda mais. Já na colonização espanhola, muita gente morreu na mata procurando a cidade perdida de Eldorado. Nunca acharam. No comecinho do século XX, o explorador britânico Percy Fawcett, ele se embrenhou no Mato Grosso atrás da cidade perdida de Z. Ele nunca achou. Muito pelo contrário, o próprio Percy Fawcett tomou chá de sumiço, né? Bom, a bola da vez agora é Ratanabá, a antiga capital do mundo. É verdade esse bilhete? De onde que brotou essa ideia? O que os arqueólogos dizem sobre isso? Você vai descobrir tudo isso aqui nesse vídeo. Bom, pode ser que você já tenha visto algum vídeo, algum TikTok, Shorts, Stories, sei lá, falando de Ratanabá. Tem uns vídeos bem feitos por aí, né? Estátuas gigantes de ouro escondidas no meio da floresta amazônica, drones passando por cima de templos em ruínas, filmando tudo. Até satélites da NASA teriam conseguido sobrevoar a região e flagrar figuras humanoides esculpidas na pedra. Bom, de cara eu já mando real. É tudo gerado por IA, tudo. As filmagens de Ratanabá são tão reais quanto a Marisa Maior, né? São tão reais quanto aquelas filmagens lá dos caras construindo as pirâmides do Egito. Infelizmente, hoje, não dá mais pra confiar em filmagem nada, cara, não dá. Se a filmagem é absurda demais, impressionante demais, você tem que desconfiar. Mas ok, então o que seria Ratanabá? Pra valer, em 2022, Ratanabá viralizou na internet, virou febre. Até o presidente na época, né, o Jair Bolsonaro, ele ficou impressionado com esse negócio todo e mandou investigar. Do nada parecia que tinham descoberto uma cidade perdida no interior da Amazônia, que seria um negócio absurdo de importante. Estavam falando de uma cidade ancestral maior que a grande São Paulo, escondida em plena selva. Estavam falando de uma cidade com mais de 450 milhões de anos de idade, com uma tecnologia mais avançada que a gente tem hoje. Tipo, seria praticamente um Wakanda no meio da floresta amazônica. Ratanabá teria sido a capital do mundo, o berço de todas as civilizações. Quem encontrasse Ratanabá, encontra estátuas de ouro, riquezas, tecnologias antigas. E os caras meteram uma teoria da conspiração em cima. Lógico, né? Ratanabá seria o verdadeiro motivo para tantas potências estrangeiras estarem de olho na Amazônia. Não seria então nossa imensa reserva florestal, não seriam os minerais do subsolo, seria nada disso. Seria Ratanabá. O mundo tá de olho no Ratanabá. Na época até se comentou, cara, que o jornalista inglês Don Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira teriam sido mortos por causa de Ratanabá, mas estariam tentando abafar o caso. E adivinha, nenhuma dessas teorias faz o menor sentido. O arqueólogo Eduardo Góes Neves definiu Ratanabá de uma forma muito simples. Tudo isso é um delírio. E esse cara manja, não é um aleatório da internet. Eduardo Góes Neves é professor do Centro de Estudos Ameríndios da USP e coordenador no Laboratório de Arqueologia dos Trópicos do Museu de Arqueologia e Etnologia, também da USP. Então, junto com ele, a gente vai desmontar esse mito de Ratanabá. Para começar, olha, não tem nem a ver com arqueologia. Primeiro ponto é que o assassinato do Dom Phillips e Bruno Pereira já foi esclarecido. Foi uma tragédia articulada pelo crime organizado. Pesca ilegal, rota de drogas, né, tomada de posse de terra protegida. Foram essas coisas que motivaram o assassinato do Dom e Bruno. Não foi nada de fantástico, cara. Não foi uma conspiração internacional. Foi o submundo do crime agindo numa região onde o Estado brasileiro age muito pouco. Foram criminosos, pé de chinelo, matando duas pessoas que lutavam pela preservação da região. Segundo, as informações não batem. Chega a ser gritante de tão mentiroso. Estão falando que Ratanabá existiu 450 milhões de anos atrás, 500 milhões de anos atrás, 600 milhões de anos. Gente, de onde que estão tirando esses números? É passar testado de doido, cara. O Homo sapiens tem 350 mil anos. 1000 não é milhão. Sente só o que o Eduardo Góes Neves diz sobre isso, abre aspas. Há 450 milhões de anos não existia a América do Sul e a Cordilheira dos Andes. Os dinossauros também não existiam. Cara, os dinossauros não existiam. Visualiza.
A gente está falando da era paleozoica, uma era que estavam surgindo os primeiros anfíbios. Réptil era coisa rara. Dinossauro era só um projeto. O mundo inteiro era praticamente um pântano gigante. Os caras estão falando de cidade, civilização, como assim? Se é pra inventar, cara, inventa um número que faz sentido, né? Ok, mas vamos imaginar aqui que os caras, de repente, deram uma exagerada. Né? Multiplicaram por 1000, né? Já seria dizer que os primeiros homo sapiens ergueram uma cidade. Mas vamos imaginar, ok? Vamos imaginar que chutaram mal as datas. Vamos pensar isso, vamos partir desse princípio. Ainda assim tem um terceiro detalhe que não bate. O tamanho de Ratanabá. Como assim, cara? Ratanabá tinha o tamanho da Grande São Paulo. Você já foi em São Paulo? Já foi? Você já sobrevoou São Paulo? A chamada Grande São Paulo tem uma população estimada de 22 milhões de habitantes. O cálculo dos antropólogos, né, dos arqueólogos, da galera que realmente estuda essas coisas, é que a população total da Amazônia inteira seria algo em torno de 10 milhões de indígenas, antes da chegada dos colonizadores. Depois, infelizmente, né, foi só ladeira abaixo. Mas assim, nem se você juntasse todos os indígenas em um lugar só, se enchia uma cidade do tamanho de Ratanabá. Agora, já que a gente falou de colonização, vamos ver aqui quais eram as maiores cidades da época da colonização. A gente tinha ali Istambul, na Turquia, e Tenochtitlan, no México, né? No cálculo mais otimista, essas cidades abrigavam algo em torno de 200 mil pessoas. Então não faz o menor sentido uma cidade na Amazônia com o tamanho que a Grande São Paulo tem hoje, cara. Outra, se Ratanabá era tão grande assim, como é que um negócio desse simplesmente some na floresta, cara? Cadê os indícios? Cadê os registros? É gigante, cara. Pois é. Cadê os registros, as lendas? Não existem. É aí que a gente chega no ponto crucial de toda essa história de Ratanabá. Pode procurar na internet, inclusive, ok? Não existe nenhum artigo, nenhum rumor, nenhum livro sobre Ratanabá antes de junho de 2022. Absolutamente do nada, Ratanabá apareceu. O mito de Ratanabá tem ponto de origem. Ele foi fabricado. A primeira pessoa a falar sobre Ratanabá foi um empresário ufólogo brasileiro chamado Urandir Fernandes de Oliveira. Se isso não parece familiar para você, é porque o senhor Urandir Fernandes de Oliveira também é o pai do famoso ET Bilu. Sim, aquele do meme. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. O ET Bilu, do Busca em Conhecimento, foi um ser extraterrestre que supostamente se comunicaria com Urandir Fernandes de Oliveira. Urandir lançou a teoria de Ratanabá na internet e até hoje é o administrador da página oficial de Ratanabá no Instagram. Tem lojinha, tem vídeos, né, tem pedido de financiamento para continuar as pesquisas. Só que o Urandir não teria conseguido espalhar Ratanabá sem ajuda. Da mesma forma que a televisão ajudou a espalhar a história do ET Bilu, a Choquei soltou uma história sobre Ratanabá nas redes sociais. O Urandir tinha pouco alcance na mídia. A Choquei tinha um alcance gigante. A própria Choquei apagou a postagem no mesmo dia, publicou uma nota desmentindo o boato. Essa nota tá no ar até hoje no X, mas o estrago já tinha sido feito. Até hoje, cara, boatos sobre Ratanabá continuam circulando. Lançaram o primeiro boato, o corredor sem fio começou a se espalhar e começaram a surgir vários especialistas, né? Aí você pode estar pensando, que mal faz, né? Vai que é verdade, ninguém pode provar que não existe. Aí você vai e curte, você vai e repassa pros grupos de zap, manda pro amiguinho e tudo mais. Que mal faz, né? É um negócio curioso, cara. Tudo tem consequências. Em agosto de 2022, o assunto chegou até o então presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi no canal Cara Tapa do Rica Peroni, né? O Peroni perguntou se o presidente acreditava nessa história toda e tal. Sente só a resposta do Jair Bolsonaro, abre aspas. Eu tive a paciência de ver o vídeo. O que eu levantei até o momento é que aquele videozinho é uma coisa absurda. É meio esquisito. E o presidente ainda completou, abre aspas. Isso daí nós fomos atrás. O que eu pude investigar, o que eu mandei investigar, não achamos nada não. Tudo que mobiliza a opinião pública gera uma ação. Sempre gera, cara, pro bem ou pro mal, né? Agora, você imagina um oficial do governo tendo que investigar um negócio desses, cara, feito pelo criador do ET Bilu. Cara, podia estar investigando uma questão séria, um problema real do país. E tem que investigar um negócio absurdo porque a opinião pública tá em cima, entende? Se ninguém investigasse, eu falar que o governo é omisso. Percebe a armadilha? Mas tem mais consequências. Agora eu volto, inclusive, a citar o professor Eduardo Góes Neves, da USP. Ele falou textualmente sobre Ratanabá. Dê serviço à arqueologia. É isso, cara. Só que para eu explicar, vou ter que dar uma reviravolta aqui na cabeça de vocês. O fato real, concreto, pra valer, é que existem cidades perdidas na Amazônia. Real oficial, ok? Durante décadas, alguns arqueólogos já levantaram essa bola. Houve civilizações na Amazônia pra valer, cara. Só que esses arqueólogos foram considerados malucos. Provas foram surgindo e o cenário mudou. O próprio Eduardo Góes Neves, ele revelou isso, abre aspas. Existem evidências de sítios de grande dimensão, estradas e aterros construídos há muito tempo. Agora todo o nosso esforço pode quase voltar a estaca zero com a história de Ratanabá e a propagação de informações das maneiras mais estapafúrdias possíveis. Cara, visualiza. Você é um arqueólogo, você é um cara sério, doutor na parada.
Você fez 10 anos de estudo acadêmico, 10 anos de estudo de campo. Você encontrou algumas ruínas, algumas cerâmicas, alguns indícios, né, de estrada de pedra. Coisa pequena, mas importante, né? Impactante. Você volta pra galera, ninguém bota muita fé, mas você vai convencendo a galera de que houve alguma coisa assim na Amazônia. Nossos antepassados eram tipo os maias, né? Tipo os incas, tipo os astecas, né? Civilizações que existiram. Aí do nada aparece o cara do ET Bilu e fala em templos colossais, estátuas de ouro, civilização avançada anterior aos dinossauros. Estragou o rolê, cara, estragou a ciência de verdade. De novo, eu cito o professor Eduardo Góes Neves. Ele diz o seguinte, abre aspas: sabemos que a Amazônia foi densamente ocupada no passado e que os povos que viveram lá deixaram marcas muito visíveis do modo de vida que tinham, com valas em formato geométrico e estradas lineares. E temos dados que nos mostram de forma muito segura uma relação direta entre os indivíduos que fizeram essas construções no passado e os povos indígenas de hoje. Tem alguma coisa na mata. É garantido, é real, fato. Só que não é Ratanabá, só não é a capital do mundo, né? Não é a Wakanda brasileira. Mas adivinha o que mais dá clique na internet? Adivinha o que mobiliza mais pessoas? Pergunta pra você mesmo. Você teria visto esse vídeo se não tivesse Ratanabá no título? Comenta aí pra gente se você já caiu no conto de Ratanabá ou se você ainda acredita que Ratanabá é possível e por quê. Obrigado por esse vídeo, tô esperando sugestões também aqui embaixo pra esse quadro aí, Nerd Curiosidade. Manda ver, porque os comentários a gente lê e a gente transforma em vídeo nesse quadro aqui. Obrigado também por esse quadro ter nascido com a presença de vocês. A gente tá muito feliz. Toca aqui a hora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o próximo tá chegando. É 2 vídeos em Nerd Curiosidade por semana. Obrigado de coração por isso. A sua inscrição com o sininho é o que movimenta a gente, ok? Tamo junto, até a próxima, galera. Fui! Uhul!